É nosso convidado hoje na revista de imprensa, Diogo Ferreira, do movimento Juntos Podemos. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Hoje falar da Grécia é praticamente obrigatório, até porque tem a ver com algumas das defesas que fazem em relação aos valores da Europa. Pergunto-lhe qual é que é a primeira página que mais lhe agrada para falar sobre este assunto. Existem várias que são interessantes, outras nem tanto. Eu gostei da do Jornal de Notícias, que fala a Grécia, o princípio do fim da austeridade. Eu não colocaria a coisa exatamente assim, se bem que isto foi um chavão usado pelo próprio Tsipras, portanto, é uma frase dele. Eu, na minha opinião, aliás, eu antes de mais queria corresponder a um favor que me foi pedido pelos meus companheiros do Juntos Podemos, que é comunicar de forma clara que o Juntos Podemos felicita a vitória do Syriza e felicita o Syriza nessa mesmíssima vitória, sobretudo por aquilo que ele defende, e esperamos que tenha a coragem e a força para fazer cumprir aquilo que prometeu em campanha eleitoral, isto porque consideramos fundamental em democracia que haja essa integridade. Isto é, que um partido eleito tenha a capacidade de fazer cumprir as promessas que faz em campanha eleitoral. Como sabe, muitos líderes duvidam disso. Sim, eu sei. Com relação aos desafios de executar essas promessas e essas posições, que quando nós olhamos diretamente o programa do Syriza, vimos que muitas delas são quase uma defesa dos direitos humanos. Nós temos que ver isso realmente, por exemplo, quando falamos de 300 mil pessoas na Grécia que estão numa situação lastimável sem ter possibilidade de ter água e luz na sua residência. E o Syriza aparece a dizer que é importante garantir esses bens essenciais à existência humana desses cidadãos, a mim parece-me uma defesa dos direitos humanos. Não me parece que estejamos a entrar numa onda de radicalismo de esquerda. Isso está contemplado na Declaração dos Direitos Humanos. Nós muitas vezes é que falamos nesse tipo de declarações e nesse tipo de princípios universais. Mas, por exemplo, medidas como a nacionalização dos hospitais privados não é mais radical do que isso, é ir bem mais longe. É verdade. E existem também fatores circunstanciais na Grécia que nós não temos em Portugal. Uma medida desse género em Portugal poderia ser questionável. No caso da Grécia, existem fatores circunstanciais de outra ordem. Eu queria apenas relançar 3 pontos com relação à vitória de Syriza de ontem que me parecem importantíssimos. O primeiro, que é uma vitória da democracia. Depois de, em plena campanha eleitoral, ter havido uma pressão absolutamente inaceitável. Inaceitável quando se fala em povos soberanos e quando se fala em democracia por parte de agentes políticos de outras nações e de pressões de agências financeiras para que o povo não pudesse escolher livremente, havendo uma figura de coação a essa liberdade. E, portanto, o povo grego ergueu-se e, num ato de dignidade, disse o povo é quem mais ordena. E isto é fabuloso. Considera que, a partir de agora, a Europa e os líderes europeus que tanta pressão fizeram, como disse, vão vergar-se perante estes resultados? A questão das negociações... Aliás, o que é que significa uma negociação? São duas partes que têm interesses. E uma negociação só é boa quando cumpre ou quando estabelece um acordo por ser recíproco no que respeita à satisfação desses interesses. Ora, nós temos sucessivamente, com relação, por exemplo, à dívida e à questão da austeridade, estado num processo em que satisfaz os credores, mas não satisfaz nações inteiras. E, portanto, tem que ser feita uma negociação neste sentido. Eu creio que essa negociação, eu tenho fé, tenho convicção de que essa negociação será levada a bom porto. Porque não convém também a nenhuma das partes que ela não seja levada a bom porto, sejamos francos. Porque não convém nem aos devedores, nem aos credores. Não convém à senhora Merkel que a Grécia saia do euro, que a Grécia decida não pagar. Não convém. Não convém porque isso vai trazer problemas de uma dimensão tal, quer a nível económico, quer a nível financeiro, que vai ter que haver cedência com toda a certeza de parte a parte, porque é isso que implica uma negociação. Dizer que não podemos negociar, dizer que não temos poder para o fazer, é estar a ser hipócritas, porque há 60 anos atrás a própria Alemanha teve capacidade de negociação após ter perdido 2 guerras mundiais. E houve uma solidariedade genérica por parte dos povos, inclusive Portugal, Espanha e Grécia, para com a própria Alemanha, que tinha infligido milhões de mortes por toda a Europa. O segundo ponto é a vitória do Syriza e de todos aqueles que querem combater a austeridade. E nós temos que perceber de que austeridade é que estamos a falar. Repare, o nosso vice-primeiro-ministro apresentou um programa de austeridade que cortava 4 mil milhões na dívida no Estado Social, e isto é, nas pessoas. E o mesmo governo, portanto o Ministério da Economia deste governo, apresentou um relatório em que dizia que a EDP recebe rendas excessivas na ordem dos 4 mil milhões.
Foi cortada essa renda excessiva que o próprio governo admite que são excessivas, isto é, que recebem através de parcerias público-privadas mais do que aquilo que deveriam estar a receber, não foram por uma questão de falta de coragem política. Eu muitas vezes questiono-me porquê que as opções foi cortar nas pessoas e não naquilo que este próprio governo diz que são rendas excessivas, e depois lembro-me que o Catroga foi o principal mentor em campanha eleitoral do programa económico deste governo e que assim que o governo foi eleito foi contratado pelo EDP, não sabe bem a fazer o quê com ordenados milionários. E depois lembro-me que existe um conjunto de acionistas na EDP que recebem dividendos dos lucros da EDP e que o Estado está a injetar anualmente 4 mil milhões a mais do que aquilo que deveria fazer, que é exatamente a quantia que está a cortar nas pessoas, nas crianças, nos idosos. Nós estamos a falar da realidade de um país em que uma em cada 3 crianças não tem o suficiente para se nutrir durante um dia. Estamos a falar da realidade de um país em que 600 mil idosos passam desnutrição. Isto é um fumismo, porque desnutrição significa fome. Ora, mediante isto, eu não teria, e foi por aí que eu comecei, eu não colocaria este título, o fim da austeridade. Eu diria que nós temos é que fazer outra austeridade. Porque em Portugal, por exemplo, nós, em 3 anos de austeridade profunda, em que empobrecemos a classe média... O que está a querer dizer é que é preciso apertar o cinto, mas de outra forma? Claramente. Repare, nós temos mais ricos em Portugal desde o início deste programa de austeridade, há 3 anos atrás, do que tínhamos antes. O Belmiro de Azevedo, e isto é importante referir, tinha uma fortuna avaliada em 1.000 milhões de euros quando este governo ganhou eleições. O ano passado, a fortuna do Belmiro de Azevedo foi avaliada em 1.500 milhões. Isto significa que em 2 anos ele conseguiu amontoar metade da fortuna que tinha produzido numa vida inteira. E isto só se dá através de políticas que são claramente liberais neste sentido, em que produzem concentração de capital, empobrecendo as massas. Ora, neste sentido, eu só posso felicitar o Syriza e acredito sinceramente, e posso felicitar o Syriza neste sentido, é que, vejamos, o Syriza tem um programa que defende as pessoas e não uma minoria, que são aqueles 1% que detêm 50% da riqueza a nível mundial. Nós estamos naquele quadro dos 80% que vive com 5,5% da riqueza a nível mundial, quando existe depois 20% que vivem com os 90% e qualquer coisa por cento. Em última análise, do meu ponto de vista, eu creio que isto representa os ventos da mudança na Europa, que iniciaram-se na Grécia, curiosamente, onde a democracia nasceu. São o sol da primavera que porá termo ao inverno, que leva 4 anos, passará pela Espanha com uma vitória triunfante do Podemos e chegará a Portugal em outubro pelas mãos do povo, e foi para isso que surgiu o Juntos Podemos. Estávamos a falar do movimento que representa e que pretende criar um partido para se candidatar às legislativas. Exatamente. Vai ser uma tarefa fácil? Bem, a recolha de assinaturas tem sido muito fácil. Nós, numa semana e meia, recolhemos mais de 1.200 assinaturas. As pessoas foram muito receptivas. Aquilo que eu noto pessoalmente, ao recolher assinaturas e ao lidar com as pessoas, é que elas estão ansiosas de uma força política que expresse aquilo que é o seu desagrado, protestação, e que apresente soluções e alternativas. E os Juntos Podemos surge para isto, para apresentar uma alternativa e não colaborar com a alternância, porque nós temos 3 partidos do arco da governação, o PS, o PSD e o CDS-PP, que durante 40 anos de democracia governaram e que trouxeram 2 vezes a Troika a Portugal. Portanto, durante 40 anos, os mesmos partidos conseguirem fazer esta proeza 2 vezes e continuarem a ser eleitos porque não existe uma alternativa clara e as pessoas não sentem essa alternativa clara, ela tem que ser criada. Visto que os de cima... Existem outros partidos que se dizem alternativa. Com certeza. As pessoas é que não têm, é que não acreditam neles. Porque eles não passam essa credibilidade. Eu penso que... Os partidos mais à esquerda. Eu penso que quando se acredita que se tem razão em política, nós temos que perceber que vivemos numa democracia e não numa justocracia. Isto é, a justiça não prevalece por si. É necessário saber chamar as pessoas, é preciso ouvi-las, é preciso perceber que não podem existir bíblias doutrinárias com relação à ideologia política, porque não faz sentido. Porque a realidade do país é a realidade de hoje e não a realidade de Marx ou de outro qualquer. E nós temos que solucionar os problemas do país com a realidade que temos e com as pessoas que temos. Porque a política, em suma, só faz sentido feita com as pessoas e para as pessoas. E é isto que os Juntos Podemos se propõe. É chamar todas as pessoas à construção da solução para a situação em que nos encontramos. Todos os cidadãos são chamados a essa construção. Aliás, a forma como está construído os Juntos Podemos visa exatamente ouvir as pessoas e que elas tenham o poder deliberativo sobre o próprio Juntos Podemos e sobre a sua linha política. Não faz sentido para nós de outra maneira. Diogo Ferreira, muito obrigada por ter vindo partilhar connosco as suas ideias. Bom dia. Obrigado, eu.